Olha, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Fala, Doutor. Hoje está um dia ensolarado, um dia até quente aí para o inverno, mas o fato é que quando as temperaturas caem, a preocupação costuma ser com gripes e doenças respiratórias. Só que o frio também exige atenção à saúde do nosso cérebro e também do coração. Estudos mostram uma associação entre baixas temperaturas e risco de AVC, especialmente entre as pessoas que já apresentam fatores de risco. O que acontece, então, no nosso organismo nos dias mais frios e quem precisa redobrar os cuidados? Quem vai explicar para a gente é a neurologista, doutora Carla Moro. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite. E por que o frio, então, aumenta esse risco de AVC? Então, o frio, ele faz algumas alterações no organismo, né? Então, a gente precisa o quê? Manter o calor. Temos que estar frio lá fora, nós temos que manter o nosso calor corporal. Então, a gente faz alguns mecanismos para isso acontecer. Um deles é aumentar a pressão arterial. Então, a gente aumenta a pressão arterial na tentativa de o quê? Conservar calor. Existem também alguns hormônios que são liberados, adrenalina e noradrenalina também, para manter esse calor corporal, né? E isso faz com que a gente faça, então, às vezes, uma vasoconstricção. O que é isso? A artéria fica mais contraída, dificultando um pouco a passagem do sangue, e isso faz com que a pressão arterial aumente. Olha só, a gente não, né, um leigo não faria essa associação. E a doutora comprovou na prática, porque ela também trabalha no Hospital São José e lá ela percebe que, de fato, há um aumento. Sim. Né? E aí, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes elas podem não estar atentas a isso. E eu até perguntava, então, doutora, esse negócio de cuidar, agasalhar bem, tanto as crianças quanto os idosos, não é conversa de vó. Não, é algo que realmente pode ajudar. Sim. Também é uma atitude que pode contribuir. Sim. Então, o que a gente vê? Que nesse período do inverno, principalmente quando cai bruscamente a temperatura, a gente vê um aumento dos casos de AVC, principalmente os AVCs hemorrágicos, que é um sangramento cerebral, e está muito relacionado a esses aumentos da pressão, fazendo pico pressório. E o que fazer? Então, o que tem que fazer, né? Primeiro é você se agasalhar, né? Se preocupar com essa questão de se agasalhar, fazer então uso das medicações. Geralmente quem tem maior risco de que ter esses problemas são as pessoas que já têm pressão alta, que já têm uma insuficiência cardíaca, que já têm uma arritmia cardíaca. Então, essas pessoas têm que se cuidar, tomar as medicações corretamente, ficar com essas doenças controladas. Os idosos que têm um maior risco de perder temperatura corporal, eles devem se ficar mais agasalhados, isso realmente é importante, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante as pessoas saberem é que também infecções aumentam o risco de doenças vasculares, tanto o AVC como o infarto agudo do miocárdio. E isso é importante, então, que as pessoas, nesse período, têm as infecções respiratórias. Então, tomar cuidado com as infecções. E como a gente toma cuidado com as infecções, né? Uma das maneiras é tomando vacinas, principalmente a vacina, por exemplo, para gripe, de influenza. Estudos mostram que em comunidades onde a população se vacina, diminui bastante a incidência de doenças cardiovasculares durante o período do inverno. Então, também essa parte da vacinação. Orientação importantíssima, né? Que a gente não faz uma ligação, né? Uma gripe com um problema no coração, enfim, no cérebro, um AVC. Agora, a pessoa começou a apresentar ali os sintomas, né? Boca torta. Vamos relembrar mais alguns das características que tem durante o AVC. Então, quais são os principais sinais e sintomas? Boca torta, ou uma fraqueza do lado de um corpo, ou uma dificuldade para falar ou entender o que está se falando. Qualquer um desses 3 sinais e sintomas é uma suspeita de AVC, ok? Então, nesse momento, deve-se chamar o SAMU 192. Por que chamar o SAMU? Porque o SAMU vai saber qual é o hospital de referência que deve ser levado o paciente, tá? Lógico, existem outros sinais e sintomas, né? Por exemplo, uma cefaleia forte, uma dor de cabeça muito forte, a pior dor de cabeça que você já teve na vida. Poxa, isso pode ser um sangramento cerebral. Então, eu devo procurar atendimento médico. Também ligar para o SAMU. Principalmente se for tudo que é súbito, qualquer sintoma que seja súbito, uma perda da visão súbita, uma fraqueza do lado do corpo súbita, uma tontura súbita, geralmente associada com bastante vômito. E isso faz com que a pessoa procure atendimento médico. E doutora, quem já teve um AVC tem risco maior? Tem risco maior.
todo indivíduo que já teve AVC ou que já teve um ameaço de AVC, ele tem o maior risco de ter AVC. Bem, e quem tem dúvida, porque muita gente que nos assiste, a gente conversava isso nos bastidores, acaba procurando o médico depois da entrevista, porque vai ignorando alguns sinais. Sim, né? A gente acaba naturalizando a dor, se acostumando com ela. Mas o que a senhora diria que hoje, né, para quem tem idoso em casa, algum tipo de exame, além da vacinação, de botar a carteira em dia, que é importante para a prevenção do AVC? Então, o importante é saber se você tem algum fator de risco. Então, quais são os fatores de risco? O principal é hipertensão arterial, então é a pressão alta. Depois vem ali a arritmia cardíaca, a pessoa tem uma arritmia no coração, a mais comum é a fibrilação atrial, a presença do diabetes, a pessoa ter o colesterol alto, né? Então tem gordura no sangue, isso aí são os principais. Mas também tem os hábitos de vida, então que também mesmo no idoso pode ser mudado. Primeiro, parar de fumar, né? Uma alimentação saudável, onde você vai procurar mais produtos naturais. Eu digo produtos naturais aqui, mas eu estou falando das frutas, verduras, né? Descascar, né? Isso, exatamente, né? Desembalar menos e descascar mais. Atividade física, nunca é tarde para começar, então quem nunca fez, começa com uma caminhada, alguma coisa mais leve, mas é importante a atividade física e sempre é o momento da gente recomeçar. Maravilha, doutora Carla Moro, muito obrigada pelas orientações, né? Seja sempre muito bem-vinda. Doutora Carla, que normalmente vem uma vez ao ano para falar do Fórum do AVC, e aí a gente antecipou de alguma forma esse assunto para prevenir, porque essa oscilação na temperatura às vezes engana a gente. Sim. Né? Então hoje está quente, mas a previsão daqui uns dias frio de volta, então a gente tem que se cuidar da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigada. Obrigada.